Olá, pessoal, sejam bem-vindos à live sobre o curso de Ciência e Computação. Eu sou o professor Eduardo Savino Gomes, coordenador do curso Ciência e Computação. Tá? Eu fui aluno da PUC São Paulo, tenho mestrado e doutorado na área de engenharia de software, sou professor da casa há 30 anos, estou no mercado há 35 anos, estou trabalhando no mercado, tive empresa de consultoria, fui professor, e hoje a gente vai falar sobre o mercado de ciência e computação. Isso é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, tá, sob a condução do professor reitor Flávio Saraiva. E hoje a gente traz aqui para vocês o nosso ex-aluno Marvio Ferreira. O Marvio Ferreira foi meu aluno aqui, fizemos a iniciação científica junto. Esse é um instituto importante que a PUC tem, que permite vocês entrarem em contato, que é de ponta em termos de tecnologia e na área de ciência da computação, preparando já nesse momento de graduação vocês para os mais velhos do mercado. Marvin, por favor, conta a trajetória. Obrigado, Savino, pela introdução. Bom dia a todos e todas. Obrigado aí, PUC, pelo convite para poder participar. É sempre um prazer poder contribuir com a família PUC nos eventos, nas discussões e também em lives como essa. Bom, o Savino já comentou, me chamo Marvin, eu sou da turma de 2009 da PUC, entrei em 2009 e saí em 2012 no curso de Ciências da Computação. Você comentou da iniciação científica que eu fiz, que você orientou. Nós ganhamos o prêmio de menção honrosa e ganhamos o prêmio de melhor paper do evento também. Eu tenho os documentos até hoje. Foi Foi verdade, super verdade. bacana e Muito foi, bom, foi pô, legal. e fazendo um parênteses rápido, o evento de iniciação científica da PUC é gigantesco, é 500 alunos, é mais de 40 avaliadores, assim. Eu acho que já deve estar na 30ª edição. Eu participei da 21ª, se não me falha a memória. 25ª. Nossa, é isso aí, tempo voa. Então, 25ª, então eu estudei na PUC há 16 anos atrás, entrei em 2009 nos cursos de ciência da computação. Eu fiz o curso de computação, fui direto para o curso de mestrado na Politécnica da USP, no curso de engenharia da computação, então eu tenho mestrado pela Politécnica da USP. Fiz certificações aí, todas que você pode imaginar, Microsoft, AWS, Java, front-end, back-end. Eu também sou professor, então eu até estava brincando aqui antes da live que isso aqui é uma panela da PUC, mas aqui eu dou aula na PUC já ali aos meus 6 anos, 7 anos na pós-graduação de especialização em engenharia de software, mas eu também dei aula na graduação em outras universidades, né? Disciplinas como algoritmos, estrutura de dados, sistemas distribuídos, todas essas disciplinas. Hoje, só na especialização mesmo aqui na PUC, no COGEAI, mas é o famoso. Eu também tenho o famoso não só dou aula, eu trabalho, né? A gente brinca sempre. Mas hoje, atualmente, eu sou gerente de tecnologia aqui na Uber, no Brasil. A Uber tem um escritório aqui no Brasil. A Uber tem uma operação no Brasil desde 2014, né? O nosso escritório aqui. Hoje a gente opera só com a parte de mobility no Brasil, né? A parte de groceries é mais global. Então, hoje na Uber eu tenho dois times atualmente. Eu cuido do time global de engenharia de dados para a área de groceries retail. Então, toda a parte de mercado, compras, o time de engenharia de dados que cuida do data warehouse, né, do banco de dados global da Uber é do meu time, e há alguns 2, 3 meses eu assumi também um segundo time, que é o time responsável. Quando você abre o aplicativo do Uber Eats, você vê aqueles carrosséis passando todos a gente chama de os merchants, né? Todos os mercados, as lojas, ou as lojas com os seus itens. Então, o meu time entre Brasil, Chile e Estados Unidos é o time que cuida dessa parte e é um time que desenvolve essa tecnologia, esse produto no Brasil, né? E eu também passei aí 3 anos na Amazon aqui no Brasil, cuidando de times de tecnologia entre o Brasil, os Estados Unidos, trabalhando com a Índia, na parte de automação fiscal. Entre outras experiências que eu tive também, né? Mas esse é um resumo da coisa. Perfeito, perfeito, Marvin. Interessante, Marvin, tudo que você falou. Eu vou falar brevemente do curso de Ciência e Computação da PUC, e aí eu vou perguntar, dentro desse leve contexto, tá? Como é que você enxergou que a PUC, né, na tua vida? Então, o curso de Ciência e Computação da PUC, ele tem uma camada muito forte conceitual dos alunos, Sim. tá? Então, a gente tem uma parte muito forte em engenharia de software, Uhum, né? Enfim, algoritmos, estrutura de dados, que vai, né, que contribui para a engenharia de software. Temos hoje também uma ênfase em IA, uma uhum, ênfase em ciências e dados, o famoso Big Data, sim. tá?
E tudo isso depois o aluno aplica, realiza todos esses conceitos com a tecnologia, né? Então, nosso curso, assim, resumidamente, tem essa estrutura. E você hoje está na Uber e fez o mestrado na Poli. Isso é bem interessante, porque eu queria saber o seguinte: o quanto o curso da USP foi importante, da PUC, perdão, foi importante para que você encarasse um mestrado na Poli e na USP. Olha, aí essa história até é engraçada. Esse foi meu primeiro ano de graduação na PUC, né? A gente tinha, não sei se ainda tem essa disciplina, acredito que sim. A gente tinha comunicação e expressão verbal, que era uma disciplina para explicar, né? Conceito, não era uma aula de português, era uma aula de como você faz uma escrita científica, como que você prepara paper, como que é escrever dentro da academia, né? Você não tá ali fazendo textos e exercícios aleatórios. Você tem uma formalidade literária de se expressar e de se comunicar. Então, essa aula era super importante. E era com a professora doutora Lilian Guiuro Passarelli, eu lembro muito bem da aula dela. E ela até brincou assim lá no comecinho: ah, vocês aí considerem a academia. Ela também comentou que eu também não dava bola, mas estou aqui já há muitos anos dando aula. E eu também tinha essa coisa acho que não, né? Eu já programava há muito tempo quando eu entrei na faculdade, então eu já tinha muito esse sonho do ser programador, do trabalhar com tecnologia. E o que era curioso, eu nunca tinha considerado essa coisa do dar aula. Mas a vida é curiosa porque a PUC ela me expôs a muitas coisas e deu muitas oportunidades que eu fui aproveitando todas, assim, tudo que vinha eu abraçava na PUC. Então, tinha uma época que a Sun Microsystems, que era uma ali das maiores divulgadoras do Java ali ao redor do mundo, né? Que trabalhava ali é, com, com Java, tinha um programa para universidades onde você era como se fosse o embaixador do Java nas faculdades. E aí eu me interessei por esse Lembro, programa, lembro disso. e aí na época a Sun Microsystems ela acabou sendo vendida e acabou que esse programa meio que foi interrompido, então eu não participei dele diretamente, e aí, nessa época, eu comecei a ter bastante contato com tecnologias Microsoft, e a Microsoft tinha um programa de embaixadores em universidades, que era o Microsoft Student Partner. Eu entrei nesse programa, fiquei lá 6 anos junto à Microsoft, fazendo palestras no Brasil inteiro, Campus Party, universidade, divulgando tecnologias da Microsoft, e eu comecei a ter bastante contato com dar aula, curso, palestra, e aí eu comecei a perceber que isso é uma coisa que eu gostava. Eu tinha essa paixão do compartilhar conhecimento, do me comunicar, do ajudar as pessoas. E somado à experiência que eu sempre falo que foi extremamente positiva, as aulas que eu tive na PUC, os professores que eu tive na PUC, eu acho que é difícil em outros lugares eu falar que tá no mesmo nível, porque foram aulas fantásticas, professores ali fantásticos, didáticas muito boas. Você pode ver que eu tenho alguns livros aqui. Muitos desses livros eu adquiri durante a minha graduação na PUC, né? Tem o de algoritmos do Cormen ali, o de grafos do Marco Goldbar, o C completo ali do Shield, que é aquele que vinha com um disquete. Eu tenho essa relíquia aqui que eu até separei para mostrar. Ó, esse aqui é o livro de algoritmos da professora Da Lisbeth, que dá aula na Lisbeth. PUC. Esse aqui é da Lisbeth do Disseu. Esse aqui eu comprei, tá até assinado aqui, ó. Eu coloquei Marvin Ferreira 2009, primeiro semestre de computação. Então, todas essas experiências somadas ao ambiente acadêmico que eu tive o privilégio de poder participar ali na PUC, foi meio que automático, assim, e até foi curioso que aconteceu uma situação no meu último ano. No último ano, eu peguei uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né, para ir fazer um ano extra na Alemanha, assim, e eu tava terminando o TCC, e eu já estava fazendo a minha inscrição para o mestrado na Poli, conversando com a professora Edith, com os professores da PUC, procurando um orientador lá na Poli. E aí eu pensei, poxa, eu peguei a bolsa, mas eu já tinha sido aprovado no mestrado. Eu falei, quer saber? Não vou embora, não, vou fazer meu mestrado. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. Um amigo que fazia TCC comigo na época ficou com a bolsa e foi para a Alemanha, e depois voltou para o Brasil, foi muito bacana. Mas acho que a PUC me preparou muito bem, me deu as oportunidades corretas para que eu fosse para academia ali. Hoje eu não dou mais 10, 20 aulas por semana, mas estou sempre dando curso, formação de líderes de tecnologia, cursos de cloud computing, ou mesmo na pós-graduação na PUC aí. Mas foi
meio que natural, mas não é que é natural, é a exposição a todas essas oportunidades que aconteceram, foi meio que me direcionando para esse caminho. E assim, eu acho que isso foi uma coisa que é um privilégio que eu sempre falo que eu tive a sorte e a chance de ter tido. Perfeito, muito bom, Marvel. Bem, para quem está nos ouvindo, né, eu queria fazer alguns comentários sobre a fala do Marvin. Primeiro, TCC é o trabalho de conclusão de curso, ou seja, é quando você Uhum, fecha o curso e faz um trabalho, e normalmente eu estimulo os alunos assim, gente, né, qual é a dor que você tem que a computação pode resolver? E faça disso o seu TCC. Né? Qual o problema que você resolver? Aí o problema pode ser muito grande, nós professores, uhum, né, circundamos o problema para ficar uma coisa factível, num ano que ele tem 2 semestres para fazer o TCC. Outra coisa que eu queria comentar é a professora Edith. A professora Edith está na casa ainda, e a professora Edith ela é uma pessoa muito querida por nós todos, ela tem uma história uma lenda, maravilhosa. É uma uma lenda. lenda Fala da porque é história uma da lenda. A professora Fala. Edith, até um beijo, professora Edith. Eu sempre convido ela também para eventos, assim. Ela sempre fala: Ah, o Marvin era aquele aluno chato que na aula me pegava para Cristo e perguntava e perguntava e perguntava. E a gente tem uma relação super bacana, a gente ainda tem contato. E a Edith, ela participou do projeto chamado Patinho Feio, né? Que foi o projeto do primeiro computador brasileiro e tinha a história é mais ou menos a Unicamp, tinha o projeto Cisne Branco, na Poli, na USP fizeram o Patinho Feio, e a Edith foi uma das pessoas que trabalhou nesse projeto, assim como vários outros professores da PUC e da Politécnica da USP. Então, a história da computação do Brasil se passa pelos professores da PUC, assim como o professor Demi, né, que ele é o único brasileiro do Hall da Fama da internet no mundo. Hoje ele é presidente do NIC BR. Então, assim, foi um outro professor fantástico, então é até curioso quando você fala. As pessoas que deram aula são as pessoas que escreveram a história da computação no Brasil. Então, isso para mim também na hora era tipo, uau, eu tô tendo aula com a pessoa que fez a primeira rede de computadores do Brasil, eu tô fazendo aula com a primeira pessoa que desenhou e trabalhou com o time do primeiro computador brasileiro. Então, isso era uma coisa bem fora da curva para mim ali nos meus 18, 19 anos. Não, é fantástico. A Edith ela fez parte do Patinho Feio, com o Benício Marvin. A Unicamp estava fazendo um projeto chamado Cisne Branco. E aí a equipe da que a gente trabalhava, com toda a reverência que é própria da Edith, falei, bem, ela, né, a equipe, se a Unicamp está fazendo o Cisne Branco, o nosso fazer o Patinho Feio. E eles fizeram Exato. o primeiro computador com 100% tecnologia nacional. O DM Gate, que também é professor nosso da casa, ele foi um dos 3 pessoas que trouxe a internet para o Brasil, e hoje ele é presidente do NIC.br. Bem, o NIC.br, ele que regula a internet do Brasil. Uhum, Então, por exemplo, se eu quero ter um domínio tipo pucsp.br, é no registro.br, que é ligado ao NIC.br, que eu tenho que uhum, fazer isso. E o DMGate é o presidente disso no Brasil. Então, quando você fala tudo de regular na internet, é isso. Quem é que regula que não vai ter 2 IPs repetidos? Né? Quem é uhum, que regula que não vai ter dois domínios.com.br? uhum, É a unique.br e o nosso Demigate, que tem essa história no Brasil. E como bem o Mário falou, toda uma vez por ano, a comunidade de internet do mundo elege alguém para o Hall of Fame, ou seja, o hall da fama da internet. São pessoas que contribuíram para a popularização da internet. E o DM ganhou isso em 2014, tá, né, como sendo o primeiro brasileiro a participar do Hall da Fama. Tomara que tenhamos mais sim. depois dele. Tá? Bem, Marvel, é o seguinte. Hoje aqui na PUC, como eu estava falando, né, a gente tem a parte de software, ciência de dados, Uhum, enfim, vai ter cibersegurança, IA. E hoje você está como gerente da Uber, uhum, certo? Tá? Bem, para ser gerente, não basta ter só o que nós chamamos de hard skill, ou seja, a parte de conhecimento técnico. Isso é sim, fundamental, mas como sim. gerente você teve que ter outras habilidades, desenvolver outras habilidades para isso, tá? Como liderança, resiliência, organização. E a PUC ela tem a preocupação com isso também, ou seja, ela tem a preocupação que durante o curso, através de atividades extra salas de aula, o aluno desenvolva essas habilidades que a gente chama hoje de soft skill. Você, como contratante, hoje deve saber o seguinte, né?
no passado não muito remoto, o pessoal do RH falava, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Ou seja, a gente Sim, contrata pelo hard skill e demite pelo soft skill. Tá? E a PUC, preocupada com isso, ela, junto ao curso, ela tem muita atividade extra salas de aula para desenvolver os soft skills. Então, nós temos, por exemplo, iniciação científica, monitoria, hackathon, challenger, visitas técnicas, enfim, grupo de estudos. Estamos criando agora a PUC-Tech, que é um braço dos alunos para ter contato com as sim. empresas. Tá? Tudo isso para também desenvolver os soft skills. Quais? Resiliência, disciplina, organização, liderança, proatividade, para desenvolver. E eu queria dizer o seguinte, você fez iniciação científica na nossa época aqui, né? E essa é uma das atividades que para o aluno também desenvolver algumas soft skills, Uhum. proatividade, resiliência. Eu queria entender hoje, na tua área, como você administra, quanto a soft skill ajuda você como gerente, além na parte técnica, e Uhum. como a iniciação científica e outras atividades aqui na PUC, não lembro se você foi monitor, tá, né, ajudou a você a desenvolver, tá, as soft skills, quer dizer, além das habilidades Uhum. técnicas que você ganhou, como você falou aqui, Uhum. algoritmos, né, estudo de Uhum. dados, né, desenvolver os soft skills. Por favor. Sim, sim. Então, curioso que das atividades que você falou, eu fiz basicamente todas. Eu fiz iniciação científica, eu fui monitor de duas disciplinas de programação 1 e 2, tinha challenge, tinha a semana acadêmica que a gente fazia palestra, tinha os grupos de estudos, né? Tinha o GIP, que é o grupo de estudos em ensino de programação da professora Lisbeth, tinha o GENS, que é o grupo de estudos em modelagem de software do professor Ítalo, que eu participava ali nas tardes. Eu tava no estágio, ali eu fugia de tarde no estágio para ir para o grupo de estudos ali da PUC, depois eu voltava para o estágio, aí quando eu fui efetivar eu também fugia para ir, então eu participava ali meio como enxerido nesses grupos ali de estudos da PUC, até da pós-graduação, quando eu ainda estava na graduação, que era muito bacana. E no geral, em termos de soft skills, todas essas atividades elas foram extremamente importantes, e mais do que isso, elas te expõem a ambientes que são controlados, porque é aquilo, né? Qual que é a vantagem da universidade? Tirando o conhecimento, todo um plano pedagógico, o contato com as pessoas, a experiência, as histórias que você tem, você está num ambiente controlado, né? Então, esse ambiente controlado é um ambiente que você pode errar. Então, é melhor errar na universidade do que você errar lá fora. Então, quando você está testando fazer uma palestra, um hackathon, uma monitoria, você desenvolve diversos skills, não somente a liderança, mas a comunicação, mas a maneira que você consegue explicar um problema para as pessoas, né? Às vezes a gente fala, muitas vezes as pessoas, nós técnicos, às vezes temos vou falar que é o skill, né? O skill de fazer as coisas ficarem mais complicadas do que parecem pela forma que explicamos. Então fala assim, me explica como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Então, todas essas atividades e esse ambiente controlado me prepararam bastante para isso. E mais do que isso, a graduação e essas atividades me prepararam e me ensinaram a me preparar. Então, por exemplo, quando você faz uma transição, né, de uma pessoa estritamente técnica, eu fui programador por ali 10 anos. Então, eu fui estagiário, fui programador júnior, pleno, sênior, especialista, arquiteto, tech lead, né, que é o líder de tecnologia. Em algum momento eu falei, opa, eu programo, mas eu estou programando menos do que eu programava e eu estou liderando times, eu estou falando com a área de negócio, eu estou desenhando arquitetura, eu ainda sou técnico, mas eu não estou mais 100% escrevendo código, eu não estou mais 100% olhando problema de produção, etc. Eu estou começando a fazer os times empregarem aquilo que é esperado pela empresa, pelo roadmap, etc. E aí rola até uma crise existencial. Eu sempre falo com as pessoas que eu trabalho essa transição, né? Rola uma crise porque você se vê num momento extremamente técnico, porque o seu cinto do Batman, né, que eu brinco, é sempre arquitetura, banco de dados, computação em nuvem, IA, matemática, e de repente você começa a se ver tendo que
falar com pessoas, falar com diretores, com presidentes da empresa, com áreas de negócio, escrever documento, e aí você começa a entrar numa crise existencial do tá, mas essas não são as minhas skills principais. Não, não foi isso que eu fiquei na faculdade estudando para me tornar o melhor programador ou programadora do mundo, né? E aí você começa a entender que você tem que se preparar, porque a carreira ela não vai ser contínua, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, se formaram comigo em computação na PUC. Hoje elas têm empresas super famosas e de sucesso na área de recrutamento e tecnologia. Inclusive, eu estou devendo um café aí para o Luiz André, porque ele é um super amigo meu. E hoje ele faz contratação de cargos de executivo, de tecnologia, cargo sênior de tecnologia. E ele se formou em computação, ele foi para a área de recrutamento e tecnologia, mas tudo que ele aprendeu em tecnologia na PUC também embasou para que ele pudesse fazer contratações específicas com qualidade, entendendo esse mercado de tecnologia. Então, todas essas exposições e esse aprendizado que você tem, ele te ajudam e te ajudam a você se preparar. Então, em algum momento eu tive que buscar treinamento de liderança, treinamento de oratória, treinamento de escrita técnica, treinamento de escrita de negócio, treinamento de business em geral. Então, muitas pessoas optam por buscar um MBA, muitas pessoas optam também ou por buscar por cursos livres, né, como a PUC também tem no COGEA e por aí vai. E eu fui pro mestrado, acho que o mestrado também me deu uma exposição muito legal de várias outras soft skills, né, além da parte técnica, mas é tudo um conjunto que vai te dando o seu cinto do Batman começa zerado, sem nenhuma ferramenta, e aí a PUC vai te colocando ali as ferramentinhas, e aí você em algum momento descobre que você também pode criar suas ferramentas e aprender as suas ferramentas, só que essa jornada na graduação, ela é para te preparar a você ter as suas próprias ferramentas, você criar suas ferramentas. E até um ponto importante falando de mercado de tecnologia, né? A gente não contrata as pessoas hoje em tecnologia, por exemplo, lá na Amazon, onde eu trabalhei, na Uber, nas outras empresas, a gente não contrata a pessoa para resolver problemas que já existem. Eu sempre brinco nas entrevistas que a gente contrata a pessoa, o mato vai estar sempre alto. A gente está sempre contratando para problemas novos, problemas que não têm solução e problemas que nunca foram resolvidos antes. Inclusive pela escala de uma empresa Big Tech, né? Hoje, por exemplo, a gente fala, o Brasil tem ali seus 200 e pouco milhões de habitantes. Hoje, uma hora ou minutos que uma Big Tech fica parada, a gente está falando de centenas de milhões de usuários sendo afetados. Então, não é 1.000 usuários que a sua aplicação falha e tem um problema e afeta. Não, é centenas de milhões. Então, tem toda. É tudo um conjunto de coisas que você tem que criar para resolver um problema que não existia, mas agora existe, você tem que saber resolver. Então, todo esse preparo e essa jornada acadêmica na PUC, ela me preparou muito bem para isso, né? E ela me deu bastante, como eu falo, bastante conteúdo para que eu pudesse seguir assim com muita segurança, com uma base sólida, né? No final do dia é sobre uma base sólida versus uma base mais etérea, né? A diferença entre cursos de curta duração versus uma graduação. É a diferença entre treinamento e formação. Na formação você Perfeito. aprende o conhecimento, mas a produção do mesmo. Em um treinamento você aprende uma coisa pontual para resolver um problema com um ferramental específico e aquilo te limita àquele tipo de problema. Você não está sendo formado para extrapolar aquela caixinha, você está sendo formado para resolver aquele problema naquele ponto com aquelas skills. E seu treinamento na formação. Esse é o treinamento. Perfeito. Bem, nós aqui na PUC, temos muito, no curso de Ciência e Computação, já respondendo uma pergunta aqui, tá? Um dos diferenciais do nosso curso é que ele tem uma parte de conceito muito importante, tá? E esses Uhum. conceitos realmente eles extrapolam a tecnologia. A tecnologia evolui e não necessariamente os conceitos permanecem. Tá? Uhum. Então a gente tem essa preocupação, porque uma preocupação que nós temos aqui são algumas. Por exemplo, primeiro, tá? Como é que a gente transmite conhecimento para o aluno, um conhecimento que seja o mais permanente possível, o mais perene possível, e não esteja Uhum. restrito a uma tecnologia específica? Porque a hora que você ensina isso, é o que você permite que o aluno crie, que é outra preocupação nossa, criar autonomia para resolver problemas que não foram resolvidos. Tá? Por isso que é a parte conceitual. E aí, como é que são as aulas nos laboratórios? Né? Esse é o diferencial da PUC também. Os laboratórios, a gente pega, aí sim,
as tecnologias mais atuais de mercado, para implementar, para realizar os conceitos vistos da teoria. Então, é isso que a gente faz. Então, por exemplo, tem um conceito matemático e computacional que se deve lembrar, chamado grafos. Isso é um conceito. Tá? O grafos existe há 50 anos. Tá? Mas o Waze usa grafos. O Uber usa grafos. Deve usar grafos, o Uber. Tá? Então, quer dizer, mas esse conceito, ele precede o Uber. Percebe a importância do conceito? Sim, E a sim. Uber, que ele fez? Pegou o conceito de grafos e realizou esse conceito para o negócio dela. E hoje Sim, ela faz 120 milhões de viagens por dia sim, no mundo. exatamente. Entendeu? Olha que loucura. Sim. Fora o conceito de sistema distribuído, que você deve trabalhar aí também. E é o seguinte, foi uma coisa interessante, você falou o seguinte, né? Que o Marvin falou o seguinte, fazer PUC não é só vir na sala de aula. Ter a formação PUC, como nós gostamos de fazer, não é só vir na sala de aula. Tá? E esse é um grande diferencial da PUC. Tá? Ou seja, o Marvin ele está onde ele está porque ele, de fato, ele fez PUC. Ele não fez só o curso de Ciência e Computação. Ele fez PUC. O que quer fazer PUC? É participar de ciência científica, participar de monitoria, participar de semana acadêmica, participar de hackathon, quer dizer, todas as possibilidades extra salas de aula, aproveitar para você desenvolver a sua autonomia como profissional. Tá? Então, fazer PUC é isso. Quem vem para a PUC e só assiste salas de aula, está fazendo só o curso dele. Se você realmente quer fazer PUC, tem que realmente ver como o Marvin fez. O Marvin, ele de fato fez PUC. Tá? Estão perguntando aqui, né, como é que é o TCC, nosso TCC. Bem, nosso TCC é no último ano, o TCC, é em grupo, né? Cada grupo tem um orientador, às vezes um professor pode orientar, acho que no máximo 3 grupos, e com um tema. Eu gostaria que o Marvin falasse da experiência dele de TCC. Bom, TCC, vou falar honestamente, porque TCC é uma fase meio atribulada da vida do estudante, né? Porque você já Sim, tá com o pé fora da universidade, com a sua vida começando a despontar profissionalmente, mas você ainda tem que se formar, tem que fazer o TCC. Mas, assim, o TCC, como o Savino tinha explicado, ele pode ser objetivado de uma forma que eu sempre falo com meus alunos que oriento o TCC e etc. Ele não precisa ser difícil. Você tem que encontrar um problema interessante para você resolver, alguma coisa que você já tenha mais afinidade, aptidão, e você tem que fazer ali aquele escopo que caiba em 6 meses, um ano, né? E aí você tem 2 etapas, TCC 1, TCC 2. Pode ser desde você criar um site de um e-commerce aplicando conceitos que você viu ao longo do curso. Pode ser, vou fazer aqui um chatbot para responder dúvidas num saque de uma empresa. Poxa, perfeito, né? Eu quero fazer aqui uma prova de conceito usando componentes de computação em nuvem, né? Máquinas virtuais e tudo mais. Hoje tá cada vez mais fácil fazer provas de conceito, porque o ferramental hoje já está muito evoluído. Então, por exemplo, eu imagino que na sua época, Savino, a coisa era mais de escova bit. Na minha ainda tinha um pouquinho, mas já começava a chegar a computação em nuvem, já, e a IA já existia ali, a parte de ciência de dados, né? Então, hoje em dia já tem tudo isso e você dá 3 cliques, você subiu uma máquina virtual, você tem um banco de dados, você consegue trafegar informações. Hoje nós temos também auxiliares de programação, a gente tem Cursor, Copilot, a gente tem vários modelos de IA que eles te auxiliam na programação, então a sua produtividade aumentou, o que não significa que você não precisa saber mais programar, você precisa, porque você não pode simplesmente dar Enter, 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 fechar o olho e deixar a máquina escrever o programa para você. Isso no final do dia vai criar problemas que, na hora que acontecerem, ninguém vai saber resolver, nem a máquina, nem você. Então, eu acho que só um parênteses nessa. Tem uma falácia de que a inteligência artificial vai substituir os engenheiros em um certo período. Assim, quem trabalha com tecnologia sabe que isso não é verdade, sabe que traz produtividade, mas também não é bala de prata, né? E
não existe bala de prata. Vocês Exato. que vão fazer parte aí da comunidade puquiana, vocês vão ouvir muito esse termo, não existe bala de prata. E ele vem de um livro barra artigo muito famoso em computação, que eu tenho o livro ali, inclusive, indicação do professor Ítalo, né, quando eu estava nas aulas dele. Então, assim, o TCC, ele é 6 meses, um ano, um projeto que você define, que você alinha com o seu professor, você cria um plano de começo, meio e fim, você não precisa se matar para fazer aquilo, se você planeja e executa com cuidado, ele tem que ser o mais fácil possível de ser executado. Perfeito. Então, o TCC é isso. O TCC é o momento onde você bem falou, tá? Você alinha o que você quer fazer com o teu orientador. Então, na verdade, o TCC é seu. É você que Sim, escolhe, tá? É você e tua sim. equipe que escolhe. E é um momento que, enfim, o TCC, inclusive, já tivemos um caso aqui, o TCC virar uma startup. Não vou comentar o caso, mas um Uhum, TCC nós virou uma startup, que é a Confimate. A uhum, Confimate foi um TCC nosso que hoje virou uma startup. Quem quer depois procurar, chama Confirme com 8. É Confirme uhum, 8. Confirme com uhum, 8 foi um TCC nosso que depois os alunos progrediram bem aquilo. Até hoje, uhum. talvez, se você olhar a Confirmate, talvez você nem reconheça mais o TCC nela, porque ela cresceu muito. Mas foi a partir do TCC que saiu a Confirmate. Bem, tem aqui o Beto, está perguntando qual é o foco principal da grade curricular do curso. Beto, obrigado pela pergunta. Beto, é o seguinte, tá? Nosso curso ele tem alguns focos. Um foco é engenharia de software. O que é engenharia de software? Programas robustos, programas, né, que a gente chama de grande escala e grande porte, né, tipo o software da Uber. Se você não projetar adequadamente esse software, vai dar problema, tá? Vai dar problema, tá? Então a engenharia de software permite que você realmente, né, arquitete, projete o produto antes de sair programando. Eu brinco com meus alunos para eles não usarem a metodologia IVSF. O que é IVSF? A incrível vontade de sair fazendo. Quer dizer, né, nós programadores, né, a gente tem uma demanda, a tendência é a gente quer já abrir o computador e começar a codar, né? Isso como programação exploratória, como início, tudo bem, como ele bem falou, como prova de conceito, você pode brincar. Mas na hora que você vai fazer um software, por exemplo, como o da Uber, tá? Se você não projetar, a hora que você botar isso em escala, o que é isso em escala? A hora que eu botar isso para milhões de pessoas usarem, se eu não fizer uma boa engenharia de software antes, né, Sim. o termo que a chance de crashar, quer dizer, a chance de dar ruim, dar problema e sair do ar é muito Uhum, grande. Tá? sim. E mesmo com todas essas metodologias de engenharia de software, você vê, vira e mexe, tem notícias no mercado. Agora, recentemente, por exemplo, 700 milhões de reais foram desviados do PIX por uma falha de segurança. Tá? Na Exatamente. engenharia de software também você tem que tomar. Olha, que eu faço software, na engenharia de software eu ponho várias camadas e uma camada é a camada de segurança. Tem a camada de infraestrutura, tem a camada do software em si, enfim. E essa também tem subcamadas e tal. Uma outra coisa também que a gente está aumentando muito aqui no curso, Beto, é a parte de IA. Tá? Então, nós aumentamos muito a parte de IA. Hoje a IA, no sexto e sétimo semestre, o curso são 8 semestres. No sexto e sétimo semestre, você vai ter 3 matérias exclusivas para IA. Tá? Embora a IA apareça em outros momentos do curso, mas você vai ver, nós chamamos de uma parte de matemática forte, que é a estatística inferencial, e depois você vai ver a tecnologia em si, que você vai ver o Machine Learning, tá? Que está na base de muitos sistemas inteligentes, e o Deep Learning, que é a aprendizagem profunda. Tá? Que é o que hoje você vê, por exemplo, quando você vê algumas animações aí feitas por IA, né? O HeyGen, por exemplo, você está no site HeyGen, você pode ter o avatar. Aquilo é Deep Learning. Né? O Machine Learning é um nível mais soft, vamos dizer assim, de inteligência A. E também nós também vamos ter a parte de sistema distribuído e segurança de informação. Também é uma outra ênfase que isso, tá? E tem uma parte também do curso que é de matemática. Porque se eu, por exemplo, se eu não entender o mínimo de matemática, eu não vou conseguir fazer IA adequadamente.
tá? Eu vou usar os frameworks, vou usar as bibliotecas padrões, mas eu não vou saber realmente entender os modelos e escolher o melhor modelo para o meu problema, tá? Então, isso. Bem, seguinte, tem o Breno aqui, tá? Ele falou que ele curte jogos, tá? Mas o que você recomenda? Jogos digitais ou ciência de computação? Vamos lá, Breno. Nós temos 2 cursos aqui na PUC. Temos de jogos, é um bacharel, 4 anos, e ciência de computação, tá? Nos 2 cursos, você vai aprender a programar. Beleza. Qual a diferença, tá? No curso de jogos, você vai aprender a fazer jogos. Então, você vai ter roteiro, modelagem 3D, física para jogos, IA para jogos, tá? Então, é tudo voltado para jogos. A computação, não. A computação, você vai ver realmente os conceitos básicos de computação. Então, por exemplo, em jogos, você vai trabalhar com algumas engines de jogos. O que significa isso? Tá? São softwares específicos para desenvolvimento de jogos. Tá? Então, você tem a Unreal, tem a Unity, tem o Blender, que são softwares isso. Bem, quem fez esses softwares? Quem fez o Unity? Qual é a equipe que fez o Unity, né, que é uma engine, é formada por quem? Por cientistas da computação. Ou seja, o cientista de computação, aliás, não é o eixo base do nosso curso, mas nós temos também a matéria de computação gráfica. Computação gráfica é a base para fazer uma engine para desenvolver jogos. Tá? Então, a diferença basicamente é essa. Tá? Em computação, você não vai ter roteiro, não vai ter modelagem 3D, tá? Porque são habilidades necessárias para quem vai desenvolver jogos. Tá? O curso de jogos é uma coisa relativamente recente, o curso de jogos no Brasil. Antigamente, na minha época, quem quisesse fazer jogos ia fazer primeiro ciência e computação e depois uma especialização em jogos. Hoje as tecnologias de jogos evoluíram muito. E então hoje já é permitido, já é possível uma aluno em graduação desenvolver jogos. Antigamente você fazia ciência e computação e depois você ia fazer jogos. Um exemplo claro disso é o Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é da minha geração, tem a minha idade, Carlos Saldanha. E quem é o Carlos Saldanha? Ele é diretor da Era do Gelo 1, 2, 3, diretor de Rio 1 e Rio 2. Só isso, é um brasileiro que foi diretor desses filmes. Ele, na época, gostava de computação gráfica e animação. Tá? Então, o que ele fez na época? Ciência e computação e foi se especializar em animação gráfica. Hoje, provavelmente, ele faria jogos aqui na PUC, porque dentro de jogos também tem disciplinas de animação. A hora que faz a modelagem 3D, você também faz. Então, não é um curso de cinema, de animação, mas dentro de jogos você também vai aprender um pouco como fazer animação dentro de jogos. Tá? Obrigado pela pergunta, Breno, espero ter respondido. A Jéssica aqui está perguntando o seguinte, uma pergunta interessante. Tá? O curso de ciência e computação é tradicional, consolidado, mas como ele está se reinventando na PUC São Paulo com a IA? Jéssica, é o seguinte, como eu falei já no começo, nós temos uma preocupação de formar o aluno com conhecimento o mais permanente possível. Ou seja, que esse conhecimento tenha uma durabilidade ao longo da vida profissional dele. Tá? Por isso que uma parte do nosso curso são conceitos já consolidados, ou seja, não importa se você vai trabalhar em IA, em sistema distribuído, ou mesmo em jogos, esse conceito vai ser usado. Tá? Como é que a gente faz? Primeiro, esses conceitos eles são realizados em laboratórios com as tecnologias mais atuais. Então, por exemplo, banco de dados. O conceito de banco de dados é um conceito que existe desde os anos 70. Se mantém até hoje, que é o banco de dados relacional. Tá? Bem, a gente usa a Oracle aqui, a gente tem parceria com a Oracle e usa softwares da Oracle para você realizar os conceitos de banco de dados dentro da academia. Tá? Programação, né? A gente usa Java, C, usa Python também, tá, para isso. E o curso é reformulado de tempo em tempo. Nós acabamos de aprovar agora uma reforma do curso que já vai entrar em 2026. Tá? E a última reforma entrou em 17. Ela foi aprovada em 17, entrou em 18.
Então, formamos com esse currículo 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25. Ou seja, vamos formar 6, 7 turmas nesse currículo e já está entrando currículo novo. Significa que o currículo era ruim? Não. Significa que a realidade da ciência da computação foi se transformando e se transformou muito nos últimos anos por causa da IA, e nós tivemos que o quê? Reformular o curso baseado nisso. No passado também, por que nós mudamos no passado? Tá? Nós aumentamos a carga de cibersegurança, sistemas distribuídos, porque é o que estava se expandindo aqui. Agora veio a Sim. IA, nós reformulamos. Uma Marlon, fala. coisa, Sabino, acho que não é que agora veio a IA. Então, Sim. tanto na sua época quanto na minha, lá em 2009, na minha turma, nós já tínhamos disciplinas, elas não tinham esse nome chique, né, de inteligência artificial. Na verdade, acho que uma tinha com um dos nossos professores aí, querido, que perdemos há um pouco tempo, o professor Giorno, né? E ele já ensinava na PUC IA, só que não tinha esse nome chique, que né, a gente tinha ali modelos sistêmicos, aprendíamos ali método de Monte Carlo, modelos KMN, modelos árvore de decisão, tudo isso há 16 anos atrás, pelo menos na minha turma, ainda se Uhum. mantém as mesmas técnicas aplicadas para processos de Sim. decisões de sistemas inteligentes. Então, assim, há 16 anos atrás eu aprendi uma coisa que hoje, se você for comprar um curso na internet de IA, você vai ter a mesma introdução que há 16 anos atrás a PUC já dava. Então, Perfeito. inclusive a parte de matemática e estatística, a pessoa fala, mas aí a gente tem que separar dois grupos. O grupo que usa IA, que é um grupo extremamente importante e necessário, né? Que é para trazer produtividade, usar as ferramentas, combinar, e o grupo que constrói sistemas de IA. São coisas completamente diferentes. Um grupo ele usa as ferramentas que o grupo que constrói faz, e aí são skills diferentes, né? São aprendizados diferentes. Então, um grupo ele pega as coisas prontas, ele pega uma caixa de ferramenta, junta meia dúzia de coisas e faz um sistema com sua devida escala, com as suas devidas limitações. O outro grupo se preocupa em como que eu crio um sistema de larga escala para prover inteligência e ser consumido por terceiros, né? Então, a gente tem até exemplo de dois ex-alunos aí, o Felipe Leno e o Rodrigo. O Felipe Leno hoje ele está na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele fez doutorado no Brasil, ele fez mestrado, ele fez graduação comigo, mestrado comigo, aí ele foi fazer doutorado lá na Poli, foi para Califórnia. Hoje ele lidera um laboratório de pesquisa em IA lá nos Estados Unidos e a gente mantém contato. E aí eu falei vários nomes de ex-alunos da PUC, acho que a PUC também tem essa coisa bacana de a comunidade PUC ela continua sendo muito próxima. Então eu sou muito próximo dos meus colegas de turma da PUC, assim, eles casaram, a gente ainda se vê, então isso é bem bacana. Mas muitos deles foram para a área de IA, focado em extremamente IA, e toda essa base da PUC de estatística, a parte de matemática, inclusive a parte da física, né? Eu sei que a parte da física mudou. Na minha época a gente tinha que fazer circuito integrado e explodir as coisas no laboratório. Era super bacana, era uma bagunça bem divertida. Hoje em dia, eu fui na PUC no ano passado, passei num corredor lá e vi uma sala cheia de Arduino e microcontrolador e robô. Eu falei, nossa, na minha época não tinha isso não, mas assim, é como a PUC acompanha as coisas novas, né, as novas tecnologias, mas o fundamento, que é o que vai te dar a base para que o seu conhecimento siga atual ao longo dos anos, é o que a PUC vai te dar. O professor Ítalo até brincava bastante, né? Ele falou isso na aula magna da minha turma. E eu sempre usei essa frase. Você tem que fazer os seus 4, 5 anos de PUC valerem pelos próximos 40. É isso. Porque Exato. aquele conhecimento que você solidifica numa graduação, você aprende, você utiliza ele ao longo do tempo. Então, você até comentou banco de dados. Você vai ter a aula de banco de dados. Eu não sei se hoje a gente está abordando bancos de dados que não são relacionais, que é um tipo de banco de dados, mas a gente tinha bancos de dados relacionais. Na hora que veio as tecnologias de banco de dados não relacionais, eu falei, pô, beleza, eu já conheço o banco de dados, ele funciona com outro tipo de armazenamento, para um outro tipo de objeto e dado, e aí agora a gente tem para IA, a gente usa o que a gente chama de bancos de dados baseados em vetores, que é uma coisa nova, entre aspas, e se você olhar em servidores de computação em nuvem como a AWS, Microsoft, eles já têm todos esses produtos lá para serem utilizados, e aí você fala, nossa, meu Deus, um negócio novo, eu tenho que aprender. Não, ele é um banco de dados que ele usa uma estrutura de armazenamento de vetor que você aprende na faculdade, e esse vetor, ele pega os dados, ele faz o que a gente chama de hash, né, que ele pega o dado e cria um identificador
para aquele dado e bota nesse vetor. Quando você vai buscar uma informação no banco de dados, ele pega o que você está buscando, vê qual que é o identificador dele e faz um cálculo de proximidade nesse vetor para ver quais são as informações mais próximas daquilo que você está buscando. E aí ele te dá um conjunto de informações o mais próximo possível daquilo que ele faz uma proximidade de vetores, né? É tudo matemática que você vai aprender na PUC, só que, então assim, não é, meu Deus, a tecnologia ela muda a todo momento. Sim, a tecnologia ela evolui hoje, né? Já numa velocidade de a cada 2 anos tudo muda. Mas tudo muda, mas a base continua a mesma. Então, tem até um exemplo bem bacana que eu posso dar. Esse ano foi publicado um artigo que um grupo entre, acho que foi China e Estados Unidos, eles fizeram um algoritmo de grafos mais rápido que o algoritmo de Dijkstra. E o algoritmo de Dijkstra você vai também aprender no curso de programação de computação da Vai. PUC São Paulo Da com a PUC São professora Paulo. Lisbeth. E o curioso eles fizeram um algoritmo mais rápido. Eles combinaram dois algoritmos que já existiam. Então não é que eles inventaram. Claro, a pesquisa científica ela tá aí para romper a barreira do conhecimento e fazer conhecimentos novos, mas a ciência também ela existe na combinação de conhecimentos pré-existentes. Então, quando eu vi aquele artigo, eu falei, nossa. Conseguiram fazer um algoritmo mais rápido que o Dijkstra, que ele é super atual, e ele tá aí há 40 e tantos anos, alguma coisa assim. Aí quando eu fui ver, eu falei, tá, mas ele tá usando dois algoritmos que já existem, combinando, e isso existe na computação, e é o conceito de algoritmos mistos, né? Que você também aprende na computação. Uhum. Então, assim, a base sólida que você constrói na graduação e na PUC com esses fundamentos, pode ser que em algum momento você fale, mas nossa, mas matemática pra quê? Mas a programação. Quando você termina a graduação, você fala, tá bom, faz sentido porque os problemas que você vai enfrentar, você tem um ferramental e a sua vida profissional vai ser muito mais fácil. Você não vai ter nenhuma dificuldade em enfrentar os desafios que você vai ter na sua vida profissional. Perfeito. A Thaís aqui está fazendo uma pergunta. Bom dia. Em que sentido estudar em uma universidade é melhor do que escolher uma instituição menor? Thaís, muito obrigado por essa pergunta. Primeiro eu vou explicar para as pessoas em geral o que é uma faculdade e uma universidade. Tá? O MEC divide as instituições de ensino superior em três: faculdade simples, centro universitário e universidade. Eu vou explicar qual é os requisitos para ser universidade. Para ser universidade, você tem que ter, primeiro, curso de graduação nas três grandes áreas, que é humanas, exatas e biologia. A PUC tem. A PUC tem áreas, na área de exatas, temos engenharia civil, engenharia de produção, engenharia biomédica, jogos, design, computação e engenharia de saberes físicos. Tá? Na área de humanas, direito, administração, psicologia, ciências atuariais, enfim, N cursos. Tá? Na área de biologia, temos enfermagem e medicina, lá em Sorocaba. Então, a PUC tem tudo isso. Além disso, para ser uma universidade, você tem que ter mestrados e doutorados, tem que ter pesquisa, né, com certa relevância. A PUC tem pesquisa com certa relevância. E isso, Thaís, por isso eu agradeço a pergunta, para a computação isso é extremamente rico. Por quê? Porque Silvio Meira brinca, Silvio Meira é um dos cientistas de computação do Brasil, né, mais relevantes que tem, Silvio Meira. Ele brinca, ele foi no Roda Viva já, enfim. O Silvio Meira brinca o seguinte, olha, que hoje ele faz uma provocação, que hoje toda a ciência é da computação. Qual é a provocação que ele faz isso? Sim, hoje é praticamente impossível você ter uma atividade técnica profissional onde não tangencia computação. Então, se você pensar em medicina, tem computação. Tem IA, tem computação gráfica. Se você pensar em psicologia, tem computação. Você tem jogos para testar alguns problemas. TDAH, entendeu? Você hoje tem jogos que você testa se a criança tem TDAH ou autismo, com muito mais eficiência que as técnicas não computacionais. E qual é a vantagem, então? Qual a diferença? Bem, eu estou fazendo computação, tá? E eu quero fazer computação para algum tipo de deficiência física. Bem, é o seguinte, nós temos faculdade de fonoaudiologia, nós temos psicologia, nós temos a medicina. Então, de maneira muito fácil, você pode entrar com professores profissionais da área e perguntar para eles, olha, eu quero fazer computação para vocês. Como é que a gente faz? Ah, não, o meu negócio, professor, não é meu negócio, é IA. IA pura. Tá bom, ciência de computação pura.
Não, meu negócio é IA, mercado financeiro. Tá? Eu quero avaliar riscos no mercado financeiro. Maravilhoso. Bem, agora, o que é um risco no mercado financeiro? Vai falar de economia, vai entender como é que funciona o mercado financeiro, vai entender quais são os riscos do mercado financeiro, e aqui na computação você aprende IA e vai ver como é que a IA pode ajudar a minimizar os riscos no mercado financeiro. Então, a grande vantagem de estar numa universidade é essa. Numa faculdade menor, você vai ter o curso de computação, mas você não vai ter todo esse leque de profissionais, professores das diversas áreas para interagir com isso. Marvin, tem uma pergunta para você aí, não sei se você está lendo, Tô sim, né? tô sim. Então, por favor, responde. A pergunta aqui é quais experiências mais marcaram a minha passagem na universidade e fizeram a diferença no mercado de trabalho? Não, Acho. não, não vale falar que foi ter aula comigo, tá? Não vale. Justo, Brincadeira, justo, justo. brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu acho que a experiência como um todo, né, aquilo que você falou, que não, que é fazer PUC não é ir numa sala de aula, sentar e ter uma disciplina ali. Eu acho que fazer PUC é você de fato. As pessoas que normalmente elas fazem PUC, né? Todas as pessoas que eu conheço que fizeram PUC, existe um orgulho. Existe um orgulho porque a gente fala, Fê, é orgulho de ser PUC, etc. Até peguei aqui, eu tenho minhas relíquias, né? Essa camiseta aqui é a camiseta que eu ganhei no dia que eu entrei na PUC. Essa camiseta é do Centro de Exatas e Tecnologia, né? Da PUC Júnior, da época, que é 2009. Eu tomei trote com essa camiseta. E eu acho que a PUC ela cria essa comunidade, esse senso de pertencimento. E eu acho que no final do dia, a PUC ela não forma profissionais em computação. Eu acho que, na verdade, a PUC ela forma intelectuais em computação. Então, eu posso passar horas aqui citando onde as pessoas que se formaram comigo estão hoje no mercado de trabalho, tanto no Brasil como no mundo. Tem pessoas que foram para os Estados Unidos, para a Europa, tem até pessoas que estudaram, se formaram antes de mim na PUC, a gente se conheceu na PUC, nós somos amigos até hoje, a pessoa foi morar no Canadá, voltou, foi trabalhar comigo na Amazon, e depois voltou a empreender. Então, acho que todas as experiências da PUC, desde os conhecimentos, das interações, do acesso a professores que estão no mercado e de ciência da computação, desde que a gente começou a chamar computação de ciência da computação. Todas essas coisas elas fazem uma diferença muito grande, porque literalmente você está aprendendo com a fonte. Então, são poucos lugares que você vai encontrar as pessoas como na PUC, como os professores e professoras da PUC, que são pioneiros no ensino da computação. Então, a gente pode falar aí uma meia dúzia de instituições que você vai ter esse privilégio, e acho que a PUC é uma delas, além dessa comunidade que te envolve e te abraça e te suporta para que você cresça como profissional, como intelectual e passe por uma experiência positiva dentro da graduação. Perfeito, Marvin, obrigado. Bem, infelizmente, Marvin, o nosso tempo já tá acabando. Então agora vamos, né, fazer as considerações finais, tá? Bem, primeiro que eu queria agradecer à PUC por esse espaço que ela abriu para nós, né, a Pró-Reitoria de Graduação, junto com o pessoal de comunicação institucional da PUC São Paulo, tá? Esse espaço que abriu para a gente poder conversar, tanto com você como a comunidade, né, e tirar dúvidas, assim, falar um pouco do que é o curso de Ciência e Computação na PUC, como atua nesse mercado, tá? Então, enfim, convido agora você, Marvin, para falar as palavras finais nesse seu Sim. evento. Obrigado, Savino. Obrigado aí, PUC, Pró-Reitoria, de graduação, pelo convite, principalmente. E acho que no final do dia, acho que ser PUC é isso, né? É você contribuir de volta. Então, é muito comum você ver alunos e ex-alunos da PUC voltando, participando de conversas, porque é uma comunidade que a gente cria, né? A gente cria o senso de pertencimento da PUC. Então, para você que está pensando em qual curso seguir, seja lá qual for, desejo muito sucesso para você. Se quiserem me acessar aí pelo LinkedIn, mandar mensagem, perguntar, vai ser mais do que um prazer poder conversar com vocês. Em suma, eu acho que a PUC ela traz uma diferença intelectual que ela se torna uma vantagem competitiva.
Fazer PUC, participar da PUC, vai muito além de uma graduação. Eu acho que é uma questão é algo para a vida, assim, de forma muito resumida. Perfeito, agradeço, Marvin. Bem, pessoal, se vocês gostaram do universo dessa computação, venham fazer essa computação aqui na PUC. As inscrições já estão abertas para o vestibular da PUC de verão. O vestibular vai ser no início de outubro, as inscrições vão até o fim de setembro. Se quiserem vir conhecer a nossa faculdade, o curso de computação está no campus Consolação, que fica na Marquês Paranaguá 111, uma travessa da Consolação no centro de São Paulo. A PUC é conhecida pela sua matriz, que é em Perdizes, mas a PUC tem vários campos, e um deles é a Faculdade de Ciências, Exatas e Tecnologia, onde estão os cursos de exatas, engenharia, jogos, design e computação, que fica na Rua Marcais. Estão convidados a conhecer o nosso campus, tá? Se inscrevam no Você na PUC, tá? Onde vocês vão ter palestras, eventualmente assistir uma aula num curso aqui. Todos convidados, tá? Pessoal, muito obrigado e espero vê-los você aqui na PUC ano que vem. Tchau, tchau, Muito pessoal. obrigado e bom vestibular, pessoal. Até mais.